Olá, tudo bem? Estamos aí para mais um estudo, né? Mais um dia de estudo sobre a sabedoria de Salomão, os provérbios, né? E aqui eu estou trazendo para vocês nesse vídeo o capítulo 2. O capítulo 2, ele transcorre, vocês podem anotar aí, tá? Anotem e registrem aí nos seus cadernos, no seu bloco de anotação. O capítulo 2 ele vai falar dos benefícios morais da sabedoria, ou seja, a excelência da sabedoria. Tanto o capítulo 2 e 3 ele vai estar muito voltado para essa questão da sabedoria. Então a gente vai bater muito forte nisso. Prestem muita atenção, anotem, registrem, tá? Para que a gente vai passo a passo aqui, eu vou comentar cada versículo, tá bom? Para a gente poder algumas chaves virarem para nós, tá bom? Então vamos lá? Então vamos para o nosso capítulo 2 de Provérbios, tá? A sabedoria de Salomão. Quem não assistiu o capítulo 1, veja os 3 vídeos anteriores que está lá. Ele está desmembrado em 3 dias, tá? Então, nosso quarto dia hoje, nós estamos indo para o capítulo 2 e aqui fala o seguinte. Vamos junto, pode acompanhar com a sua Bíblia aí, ou pode só ouvir aqui o que eu vou falar, que eu estou lendo a Bíblia aqui do meu lado, aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, tá aqui embaixo, e eu vou estar lendo aqui, interpretando junto com vocês o fundamento do versículo. Então aqui fala o seguinte, capítulo 2, versículo 1, ele fala o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aqui é muito, muito fantástico essa colocação aqui. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. O que ele quer dizer aqui? Ele fala assim, não há melhor privilégio do que este, a gente ser chamado de filho, né? Filho meu, né? Tem até um louvor de Fernandinho, né? Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas do céu. Então, assim, ser chamado, né, por uma fonte divina de filho meu, a gente já... Então, Salomão, nesse caso aqui, nessa passagem aqui, ele introduz aqui aquele que dentro da linha cristã fala muito forte do grande temor a Deus, que é nada mais nada menos do que a voz da consciência em cima de nós, de acordo com o conhecimento e a sabedoria que a gente foi conquistando. E a primeira delas, que ele já deixa muito claro daqui, é descrita com muito apreço, que a gente vê aqui, que é aceitar, né, como ele fala aqui, se aceitares as minhas palavras. Ou seja, o que ele quer falar aqui? Precisamos aceitar as palavras de Deus. Então, aqueles que se tornam rebeldes, como a gente falou em versículos anteriores, os loucos, né? Falamos daqueles que escarnam, né? Igual escarnecedores, né? Esses que desprezam o bom caminho, as boas virtudes, realmente não vão ter essa primeira parte desse versículo, né? Porque já não está ouvindo, não aceita, então não tem como. Então, de certa forma, é uma desobediência. E a desobediência, pode notar aí, anotem e registrem aí, botem no seu caderno. A desobediência é a mãe da infelicidade. Ó a chave aí, tá? Um código. A segunda condição que está nesse versículo, se você for analisar bem, ele fala assim, para você esconderes contigo meus mandamentos. Ou seja, o que vem falar aqui? Guarda os seus mandamentos, guarda aquilo que é de bom em você, que é bonito, guarda as suas virtudes, guarda os teus segredos. Há pessoas que aceitam, por exemplo, a sua verdade, mas não a praticam. Quando você pratica, você adquire sabedoria. Os mandamentos são a sabedoria divina. Então, ao longo da jornada, você vai ter realmente um cofre, vamos botar assim, um cofre que é seu, que você tem que guardar ali, né? Esconderes contigo as coisas sagradas, o que é divino, porque nem tudo às vezes tem que ser externado, tem que ser utilizado para proporcionar o bem ao outro e fazer com que esse outro também te alcance,
e ele vá no seu rastro, né? No seu lastro também pode ser assim. Então, a primeira já é muito boa porque ele dá um caminho, né? Filho meu, ouça minhas palavras e escondes contigo os seus mandamentos, ou seja, mantenha dentro de você as suas virtudes, os bons caminhos, as boas escolhas, tá? E vamos para o segundo, o capítulo 2, versículo 2 fala assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Caramba, isso aqui é demais, né? Por quê? O que é sabedoria? O que você tira de sabedoria? Vamos tentar de novo trazer essa conversa à tona. É colocar o conhecimento em prática, como eu já falei? Sim, mas vamos aprofundar um pouco mais? Vamos aprofundar um pouquinho mais? É olhar para a vida com o olhar de Deus. Olha o quão é profundo isso. O olhar para a vida com os olhos de Deus. Anotem isso aí, que é mais um código. É ver a vida como Deus vê. É ver Deus nas pessoas, é ver Deus na sua volta. Sabedoria. Sabedoria não é o sinônimo do conhecimento. Ele é a aplicação correta do conhecimento. Olha só. É a aplicação correta do conhecimento. Anotem isso aí. Tá? Então, tem pessoas que, quando a gente analisa bem esse versículo aqui, eles usam o conhecimento para o mal. Vão ser grandes sábios, mas em fazer o mal, em direcionar as pessoas porque fizeram mau uso do conhecimento. A sabedoria em si, que você adquire com o olhar de Deus, ela é governada pelos valores de Deus. Aí há uma grande diferença. E o que a gente pode tirar de entendimento? Que é o que fala nesse versículo, que ele fala para fazeres atento, ou seja, para fazeres entendido também, né? É colocado aqui. A sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração, olha só, ao entendimento. Ele finaliza assim, ao entendimento. E o que é um entendimento? O que você tira de... O que é um entendimento? Vamos botar assim, ele é o fruto correto da percepção das coisas que estão à sua volta. Isso é o entendimento. Tá? Então, quando a gente passa o filtro, quando a gente filtra as situações de nossa vida, a gente adquire uma verdade sobre aquela situação. E a minha verdade vai ser diferente da sua. Tá? Então, com isso você adquire o conhecimento. Porque para você aceitar algo, você tem que passar por 3 etapas. Entender, compreender e aceitar a situação. Então, o entendimento vai ser fruto da sua percepção. Tá, entendi. Não, agora entendi. Agora, o compreender é algo, é um pouco diferente. Espera aí. Como é que eu associo isso a isso? Agora compreendi, agora sei como aplicar isso e aceitar como aquilo se dá, os resultados disso, isso te conecta à sabedoria, tá? Então, muitas pessoas têm conhecimento? Tem muitas pessoas têm conhecimento, mas não têm entendimento, não têm compreensão. Sabem, mas não entendem. Entenderam? Conhecem, mas não praticam. Então, vai ficar uma tarefinha de casa aí, uma tarefinha baseado nesse capítulo 2, versículo 2. Para quê? O que eu já adquiri de conhecimento, por exemplo, eu li um livro agora. Se você acabou de ler um livro agora, nós estamos aí, se vocês estão acompanhando minhas redes, a gente está com a missão de ler um livro por semana. Eu tô nessa, me acompanhem, vamos nesse rastro. Desse livro que você lê, desse texto que você lê, dessa situação, o que você pega disso e está colocando em prática? Pegue pelo menos 3 chaves. Tire desse livro 3 chaves, 3 códigos importantes que você pega.
e coloca eles em prática, para você entender esse versículo aqui, tá bom? Fica essa tarefa aí para vocês. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 3. Se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz. O que esse versículo 3 do capítulo 2 quer dizer? Erga a sua voz e clame. Erga a sua voz e clame. Então, ou seja, o mundo que a gente está vivendo é um mundo caótico. E a gente fala assim, mas o mundo está vivendo... Não, sempre, de alguma forma, sempre foi ao longo de várias partes da história, o mundo ele sempre está numa situação caótica, uma situação de altos e baixos, altos e baixos. Não é só agora que está acontecendo isso. Então, mas o que faz a gente passar para erguer sua voz e clamar é trazer a sabedoria para fora. Deixar a sabedoria fazer vigor na sua vida nesse momento. Então, numa sociedade que se aplaude o vício, que se exalta as coisas negativas, que às vezes promove uma iniquidade só, uma desigualdade, o que o mundo, no caso, ele, como é que se pode falar também? De devaneios morais, onde a gente precisa alçar um voo, né? Alçar a nossa voz para buscar o entendimento, que é o questionar. O sentimento que a gente pode colocar aqui, ele é produzido pelo comportamento. Se a gente for analisar bem esse versículo, né? E olha só que interessante que vem aqui como um insight para esse versículo 3 do capítulo 2. Erga sua voz e clame. O sentimento que a gente se apropria diante de uma situação, ele é produzido por um comportamento. Esse comportamento, ele é governado por um pensamento, que o pensamento é governado pela nossa alma. Está visto o caminho para que se a voz clame, ela se torne um comportamento e um sentimento que você se aproprie? Então, quando a gente fala disso, a base da transformação humana, ela não vai estar ligada só ao sentimento, tampouco, vamos botar assim, o comportamento, mas é no pensamento, é no nosso campo mental, na forma como a gente pensa, traduz e materializa. Então, por exemplo, a gente não pode... É possível você começar a construção de uma casa pelo telhado? Materializar uma casa pelo telhado? Não. Ela precisa da base, ela vai precisar de levantar as paredes para que o telhado ele se assente. Assim é, né, a sua forma sábia de erguer a sua voz, né? E para eu poder erguer minha voz e clamar aquilo que eu desejo, eu tenho que sair da ignorância. Eu não posso ficar na total ignorância e ser talvez massa de manobra de alguém ou de alguma situação. Eu não posso ser um mero repetidor. Eu tenho que ir lá e buscar o porquê daquilo. Então, se uma doutrina foi imposta a você, muda ela através da sua busca, você vai mudar a sua vida. Muda a teologia a qual você estuda, você vai mudar a ética, conforme você lida com alguma determinada situação. Muda-se o credo por uma situação, por uma religião, vai mudar a sua conduta. Então, como a gente precisa buscar a inteligência e o entendimento? Então, esse capítulo inteiro, ele é lindo e forte demais. Vamos para o nosso capítulo 2 ainda, versículo 4. Aqui fala o seguinte: as pessoas buscam com avidez a riqueza, e para alcançá-la sacrificam a sabedoria. Desculpa.
ele fala assim: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Se como a prata a buscares e como o tesouro escondido a procurares. Então, as pessoas, elas se preocupam muito às vezes de buscar a riqueza propriamente dita e esquecem de buscar a sabedoria primeiro. A sabedoria, no caso, ela é mais importante com a riqueza, porque você só mantém a riqueza, a prosperidade, se você tiver a sabedoria. Salomão, que deixou esses versículos todos para nós aqui, a sua sabedoria, filho do rei Davi, ele, em contato com o Deus Pai e Mãe, pode ser assim dizer, durante o descanso do tabernáculo, da oferta que ele fez, ele teve uma oportunidade de se comunicar a Deus e Deus ofereceu a ele: o que você quer, filho, pedir? De tudo que ele poderia pedir, ele pediu uma coisa: sabedoria. E no pacote desse pedido veio o que para ele? Riqueza e poder. Riqueza e poder. Então, o que fica claro aqui? Se buscares a sabedoria como a prata, vamos botar assim, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Riqueza sem sabedoria produz soberba e flagelos. Quem quer ter prosperidade, por exemplo, o que a gente pode falar aqui? A tormenta. Quem quer, vamos botar assim, quem quer as coisas materiais ou quer pular etapas, vamos botar assim, pular etapas, né? Colocar o amor na ganância, como a gente falou, na falta de temperança, na falta de prudência, desvia-se da fé, desvia-se do caminho, né? E com certeza a sabedoria nesse momento não vai surtir. Ela tem que vir à frente. A sabedoria, ela é divina. É aquilo que você vai utilizar para poder dirimir a sua vida através de tudo que você já experienciou, que vai experienciar ou que você se permite a seguir, né? Então, muito interessante essa passagem aqui, porque as pessoas, às vezes, pode ser assim, com aquela mesma ânsia, vamos pegar esse mesmo versículo, que as pessoas buscam a prata, né, elas procuram tesouros escondidos por aí, a gente deve sempre procurar e se manter nesse caminho da sabedoria, tá? Então vamos para o próximo, né? Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Essa palavra vai ficar muito forte na nossa cabeça, né? Então, vamos para o nosso versículo 4. Versículo 4 já falamos, vamos para o 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, ele vem de vários versículos para cima falando, clamando pelo entendimento, pedindo a ação da inteligência para erguer a voz, ter cuidado e não buscar realmente algo sem ser a sabedoria em primeiro lugar. Porque, no 5º, então entenderás o temor e acharás o conhecimento de Deus. O temor, como a gente falou, que eles citam na Bíblia aqui, é a voz de Deus dentro de você. Porque a partir do momento que você acha o entendimento, você acha a inteligência, você já tem dentro de você um construto, né, bem fundamentado, a base da casa bem forte e firme. Então, a consciência ela vai vir à tona em qualquer momento que algo tentar lhe tirar. Isso a gente falou nos versículos do capítulo 1 lá. Algo externo tentar te tirar. Então, vamos botar assim, quando ele fala que temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tá? É a voz da consciência sábia dentro de você. E a sabedoria é você saber usar o conhecimento para os melhores propósitos possíveis.
Cada um de nós tem seus propósitos e o ser sábio em manter seus propósitos ativos e ir funcionando e fazendo com que eles prosperem, nossa, isso é realmente alcançar essa riqueza, que a gente não está falando só da riqueza material, é a riqueza em vários campos, espiritual, mental, emocional e físico. Físico vai ser a consequência de tudo isso, tá? Então, como completando, então entenderás o temor e acharás o conhecimento de Deus. Então, conhecimento de Deus é a essência para que alcancemos a sabedoria. Então, o que a gente pode nesse item 5 resumir ele? Né? Pode até botar aí, o versículo 4, ele tem uma conotação assim, você pode ser versículo 4 do capítulo 2, ele tem a ver com que a sabedoria vale mais do que as riquezas, vamos resumir assim. E o versículo 5 é o conhecer a Deus na sua própria essência, ali no deleite dele, no ponto crucial. O versículo 5 seria isso. E o 6, né, a gente pode botar como uma dádiva, a sabedoria sendo uma dádiva, porque fala assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aí, de novo, o que a gente acabou de falar. A verdadeira sabedoria, ela não se, vamos botar assim, ela não vai ser te entregue nos bancos escolares, na faculdade, né? Aquilo lá é conhecimento. Nem nos bons livros ou em todos os livros que você lê. Por isso que a primeira tarefa de hoje foi o quê? Pegue um livro que você leu, um artigo, anote 3 códigos ou 3 situações muito importantes que você pode se apropriar da sua vida e aplique. Faça acontecer. Essa é a tarefa, talvez uma das tarefas mais importantes até agora, tá? Então, aqui complementa praticamente o que a gente já falou, né? Deus vai te dar a sabedoria, né? Mas através do conhecimento e do entendimento da situação. Porque se o conhecimento e o entendimento lhe dá inteligência, mas lhe dá uma outra palavra muito importante que eu quero que deixe bem claro aí, vocês anotem aí. Pode deixar registrado isso aí. É o discernimento. Olha só, veio aqui agora. Discernimento. E o discernimento, por exemplo, daquilo que aconteceu. O discernir os resultados, o discernir as situações. Então, com isso, você encontra a sabedoria. Tá? Então, ó, inteligência, compreensão, como ele fala aqui, entendimento, discernimento, isso tudo nos ajuda a separar o joio do trigo. Então, eu participar de situações aonde o temor a Deus, a consciência, aquilo que eu já tenho de saber, ela fica latejando, falando, não, que isso está errado, isso está errado, isso tá... e você insiste nisso, é que realmente você quer se ferrar mesmo. É que você quer realmente encontrar o outro lado, vamos botar Star Wars, você quer entrar em contato com o lado negro da força mesmo, não tem jeito. Aí não tem Jesus que salve, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso versículo 7, tá? Nós vamos tentar ir até o versículo 11 hoje, tá? E o versículo 7 ele fala o seguinte: ele reserva, ó, baseado nisso tudo que Deus nos entrega, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Olha a outra palavra fundamental que entra aqui. Sinceridade. Então, esse versículo você pode botar assim: Deus como escudo protetor, como seu escudo protetor, ou o escudo protetor do povo. Esse versículo 7. Porque o povo que marcha com clareza, com sinceridade, com sabedoria, é Deus que está na frente, meu irmão. É Deus que está na frente, minha irmã. Não tem jeito. Ninguém para esse Deus forte. Entendeu? É que muitos não entenderam essa força ainda, tá? Então, o que a gente pode... Salomão, ele
de novo, filho do rei Davi, que nos deixou todos esses versículos, que a gente convida todos a uma sabedoria divina, ele diz que Deus reserva, no caso, essa sabedoria para os retos. Ou seja, o que vem a ser os retos? Aquelas pessoas que são íntegras. Íntegras. Quanto a caráter, quanto a honestidade e quanto a conduta. Então bota assim, retos, pode escrever retos, significa aí nessa passagem, retos é igual pessoas íntegras, de caráter, honestas e com boa conduta. Tá? E com isso Deus é o escudo. Você andando com essas 4 situações que a gente falou, acabou de falar aqui, Deus é o escudo, porque você caminha na sinceridade, você caminha na clareza. Tá? Então, olha isso aqui, isso é uma chave, hein? Isso aqui são códigos milenares e muito importantes, isso aqui que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Vamos aí para o nosso 8. O versículo 8, é isso, versículo 8. São tantos números, a gente vai até dar chute na cabeça. Versículo 8 fala assim: pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. O que a gente pode tirar daqui? Que Deus, ele protege o seu povo na jornada. Me levanto, levo o povo comigo, então estamos indo para um lugar melhor. Então, o caminho para as situações de luz, outros podem falar céu, outras dimensões, o que for, não é uma estrada reta. É óbvio que não é. Atapetada, com toda veludada de um tapete vermelho por onde você vai passar. Parem com isso, não vão acreditar em Papai Noel e Fada Madrinha. É uma estrada cheia de curvas, com espinhos, com declives, com aclives. Não tem como, há perigos, vai ter perigos ameaçadores. Não vai ter, que isso que não vai ter? Despenhadeiros, barrancos, poços, areia movediça, chão escorregadios, encruzilhadas que convidam você a entrar em estradas ou em caminhos perigosos. Acho que está no mundo da fantasia. Então a gente não consegue, não caminha seguro se não tiver a divina proteção. E a divina proteção a gente adquire seguindo os passos que a gente acabou de falar no versículo anterior. Não tem como a gente alcançar esse escudo e caminhar com Deus à nossa frente se a gente não seguir alguns passos, que começa com a gente mesmo. Ele protege as pessoas que tratam os outros com justiça e guarda todos aqueles que lhe obedecem. Então, vocês podem estar pensando assim, mas um mundo um pouco injusto. Aguardem. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus é o escudo de todos nós, desde que caminhemos em linha, né, como eu falo, reto. E reto tem aquelas sequências que a gente acabou de falar, tá bom? Deus nos guarda até seus santos. Vamos para o versículo 9, fala assim: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. E aqui, Deus, o que ele faz aqui? Ele dá pleno entendimento ao povo. Esse é o versículo do entendimento ao povo. Então, entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. O que a gente está acabando de falar. Deus entende o que é direito, o que é justo, o que é honesto, porque isso é pleno nele. Precisa ser pleno em nós, nas nossas escolhas.
e como a gente faz as nossas escolhas. Sabendo tomar a decisão certa, as direções certas, quando as situações, como a gente acabou de falar, ameaçadoras, né, escorregadias, quando espinhadeiros vier, eu preciso encontrar a justiça, entender a justiça, o juízo e a equidade. Marquem essas 3 situações importantes. Justiça, juízo, equidade é igual, bota uma chave aí, equilíbrio. Equilíbrio. Tá? Então, Deus dá pleno entendimento ao povo nesse versículo a partir do que o povo encontre o equilíbrio. O equilíbrio. Dentro do que é justo, dentro do seu juízo e dentro de uma equidade. Enquanto eu não encontrar isso, né, eu não vou encontrar isso fora. Então eu preciso começar a encontrar isso dentro de mim. Tá? Vamos para o nosso versículo 10. E fala assim: porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Ou seja, para a tua alma, porque está o acraseado aqui. E aqui ele é como se a sabedoria fosse o deleite da alma. Né? Esse versículo. A sabedoria entrará no teu coração. O conhecimento será suave para a sua alma. Olha aqui, só a pronúncia desse versículo, ele já parece que transborda. Tente falar isso no seu coração. Feche seus olhos agora e só me ouça assim. Ó. Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Abra os seus olhos. Olha como isso toca lá no fundo. Tá? Então a sabedoria ela precisa nos governar. Porque a sabedoria tem todas as chaves das nossas vidas. Ela precisa ser a dona da nossa casa. Ela precisa chefiar. Porque ela traz as chaves que vai abrir as portas que a gente mais precisa. Então deixe a sabedoria entrar no teu coração. Deixa o conhecimento fluir para que a sabedoria venha. De novo, de todas as coisas que Salomão poderia pedir, ele pediu sabedoria. Isso aqui é fantástico. É até automeditativo. Versículo 11, para a gente poder encerrar a nossa live, o nosso vídeo. E aqui fala de bom senso. Ou seja, para eu alcançar uma proteção confiável, eu preciso desse versículo aqui. Então, esse versículo 11, ele fala assim: o bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. Olha só que isso aqui dá para fazer até um esquema. O bom siso te guardará, ou seja, o bom senso te guardará e a inteligência te protegerá. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Deus, e a espiritualidade, ela vem na nossa vida, ela coloca placas, como se fossem placas de sinalização, onde eu pudesse verificar se aquela condição para eu ir para lá é seguro, se vale a pena, aquela ali não. Existe placas, como a gente vê nas ruas, vê nos locais aqui: perigo, não pode estacionar, aqui não pode ir, rua fechada, não, pode seguir em frente. Há várias placas, né, indicando o caminho. E aí o que impera, o que é imperativo nesse momento ser governado? No momento que eu me deparo com uma placa, independente se ela vai me levar para um mau ou para um bom caminho. Isso que ele acabou de falar, o bom siso, ou seja, o bom senso. O bom senso, ele te guarda. Ele firma seus pés na rocha da verdade. Ele firma seus pés no chão, na sua verdade, naquilo que vem de lindo dentro de você. E aí ele complementa dizendo: e a inteligência te protegerá. Por quê?
O conhecimento, o que a gente falou? O conhecimento, ele afiniza seus passos para que a sabedoria ela venha. Então, quando eu caminho em paralelo com o bom senso e a inteligência que eu adquiri perante ao conhecimento e a sabedoria, e eu caminho com o bom senso ao meu lado, é como se eu fizesse uma viagem segura. É como se eu assinasse um contrato de garantia com Deus de ida e de volta ao meu destino. É como se eu fizesse assim, que beleza. Vamos lá. Desse jeito. Então, bom senso sempre. É o bom siso, como ele fala aqui. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Pode botar, a gente pode até interpretar dessa forma também, né? Porque aqui, né, o bom siso te guardará, a inteligência te protegerá, também te conservará. Então, será que você está dando vozes para a tua inteligência? O que está faltando ainda de inteligência em alguma área da vida para que você possa trabalhar junto com o bom senso? E será que o bom senso, hoje, o seu bom siso, ele está te levando para boas direções, para boas escolhas? Analise as placas do dia a dia. Quando você já acorda de manhã e vai para a sua batalha, as placas já começam a vir à sua frente. E elas são infinitas e te levam para infinitas direções. Pense nisso, tá? Então, gratidão aí por mais. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Gratidão por estarem. Compartilhem esse vídeo, compartilhem com seus amigos, compartilhem essa iniciativa, tá? Porque tem sido fantástico estar aqui com vocês, trazendo os provérbios de Salomão. E amanhã estaremos de volta para o nosso 5º dia, né, onde daremos sequência no capítulo 2. Então, também deixem nos comentários o que vocês acharam, escrevam aí nos comentários, que vocês escrevendo é muito bom para a gente, é muito bom eu receber esse feedback de vocês. Então, eu vou pedir essa outra tarefa para vocês também. Todo mundo que estiver assistindo, escreva nos comentários. A gente precisa desse feedback para melhorias, tá bom? E curtem nosso canal, compartilhem com os amigos, nos ajudem aí, porque vai ser um canal aí que nesse ano, a partir desse ano, ele vai trazer muita coisa boa para nós. E gratuita, tá bom? Beijo nos corações e até amanhã. Amém. Aleluia.